todos, eu sou a Ludmila Camparotto, aqui da Rural Clima, e vamos para o nosso alerta agroclimático desta quarta-feira, dia 19 de julho. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho aí sobre o frio. A gente tem uma expectativa aí de que as temperaturas comecem a se elevar ao longo desses próximos dias sobre todas as regiões produtoras do país, inclusive aí o Rio Grande do Sul. A gente teve registros de geadas na região ali de Bagé, né, essa semana, porém a tendência aí é de elevação dessas temperaturas ao longo desses próximos dias, né, o tempo mais aberto, né, uma massa de ar mais seca sobre grande parte aí do Brasil faz com que essas temperaturas comecem a se elevar novamente. A gente só tem expectativa de retorno das chuvas. Claro que chove um pouquinho aqui no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, então a gente tem aí a possibilidade de algumas chuvas, mas que vão ficar muito restritas ao Rio Grande do Sul. Algumas áreas aqui da região mais litorânea do Paraná, Santa Catarina também poderão ter algumas chuvas, mas serão chuvas bem pontuais, bem irregulares. E só no final do mês é que teremos um sistema avançando novamente pelo Rio Grande do Sul, que deve levar chuvas que pontualmente poderão ser um pouquinho mais intensas, e esse sistema ele avança ali no início da próxima semana, ali entre terça e quarta-feira, né? Ele avança pela região norte também do Rio Grande do Sul, áreas de Santa Catarina, Paraguai, então a gente volta a ter chuvas no Paraguai ali na próxima semana, e esse sistema ele vai avançando, provocando chuvas também sobre áreas do Paraná e levando certa umidade, muita nebulosidade para São Paulo. Então, com isso, não dá para descartar que possam ocorrer algumas chuvas, principalmente na região mais sul, leste aqui de São Paulo, na próxima semana, ali no final da próxima semana. Tá? Nas demais regiões, dificilmente teremos chuvas. Esse sistema ele também deve provocar algumas chuvas, porém irregulares, sobre áreas aqui do Mato Grosso do Sul. Então, região mais sul do Mato Grosso do Sul, ali no dia 27, que seria ali entre quarta e quinta-feira da próxima semana, com possibilidade para algumas chuvas. Só que esse sistema ele já está se mostrando, né, se deslocando mais para a região aqui sudeste, né, saindo pelo Paraná. Então a gente tinha previsões de chuvas até melhores ali para o Mato Grosso do Sul, mas esse sistema já perdendo um pouquinho de intensidade, então caso ocorram chuvas, elas ficam mais restritas realmente à região mais sul ali do Mato Grosso do Sul. E após a passagem desse sistema, nós teremos novamente queda de temperatura. Então a gente tem que ficar de olho aqui, olha, bem nessa viradinha de mês, né, final de julho. Olha, observe como a gente tem um frio bastante intenso aqui sobre áreas de Buenos Aires, né, aqui da Argentina, e esse sistema ele avança, olha, derrubando as temperaturas também na madrugada da quinta-feira do dia 27, aqui sobre áreas do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná, algumas áreas aqui do Paraguai, mas a gente vai acompanhando esse frio, né, ver se ele ganha intensidade ou não, mas é um pontinho aí que nos chama atenção para a gente ir acompanhando, ok? Chove também, pessoal, ainda durante esta semana sobre áreas da região mais nordeste do Brasil. Então, áreas principalmente do litoral da Bahia, Espírito Santo, olha, com possibilidades para chuvas, né? Esse sistema ele subiu aqui pela costa brasileira, levando muita instabilidade para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, essa faixa mais leste de Minas Gerais. A gente está falando aqui já do final de semana, tá? Então, com possibilidades para chuvas sobre essa região mais sul da Bahia, a região aqui próxima à Chapada e algumas áreas também de Sergipe e de Alagoas, né? Vale ressaltar que pontualmente poderemos ter chuvas um pouquinho mais intensas e depois essa chuva já diminui, mas nada que venha trazer grandes transtornos, como a gente viu aí ontem, algumas semanas atrás, né? Principalmente em áreas aqui de Alagoas. Então os trabalhos principalmente de cana, né? Plantio de cana, tratos culturais, vão conseguir avançar aí sem maiores problemas, ok? Falando um pouquinho das condições para plantio, para a próxima safra, pessoal, a gente observa ainda, a gente vem falando desse El Niño, né? Mas aqui na Rural Clima a gente não acredita nesse El Niño de forte intensidade, né? Ele vem, mas vem de fraco a moderado. E o que isso acaba influenciando aqui para a gente? Então a gente tem um agosto já com umidade na região sudeste, né? Caminhando aí para a região central, então a gente pode ter algumas chuvas muito pontuais. Então, pessoal do algodão, fiquem bastante atentos a isso. Essas chuvas previstas para agosto, já em áreas cafeeiras aqui, devem provocar a abertura de alguns botões florais,
em áreas de São Paulo, de Minas, e a gente vê aqui, olha, setembro, essa umidade ganhando amplitude, então começa a ter algumas pancadas de chuvas na região do Mato Piba, porém muito pontuais ainda, de baixa intensidade. Nessa região central aqui ela vai ganhando um pouco mais de umidade, né, possibilidade de chuvas. Outubro a gente vê chuvas, horas os modelos, pessoal, mostram um pouco mais de chuvas, horas um pouco menos, tá? Mas a gente vai acompanhando, então assim, a gente vê essa umidade chegando. Então pode ser o que a gente vem falando aqui, né? Realmente as chuvas chegando mais cedo esse ano, tá? Mas muito provavelmente as chuvas não cheguem para todo mundo ao mesmo tempo, né? Então as chuvas chegam mais cedo, mas um pouco irregulares. Então chove aqui, não chove ali e a gente vai acompanhando, tá bom? E depois a gente vê, olha, eu vou até novembro aqui com vocês, grande parte aí, olha, norte da Argentina, Paraguai, grande parte do Brasil com chuvas, e aí pessoal do Mato Piba também conseguindo iniciar os plantios, que é uma época aí bastante adequada, né? O que é o normal aí para a região, ok? Pessoal, então essas são as tendências, né, que a gente observa aí para o Brasil. Um ponto que eu chamo a atenção nada ainda nos radares, tá? Mas vamos falar um pouquinho aí de frio um pouquinho tardio. A gente vê em algumas rodadas aparecendo um frio ali em agosto, tá? Final de agosto, início de setembro. Vou colocar aqui para um período aqui um pouquinho menor, talvez. Vou colocar aqui Passo Fundo só para a gente dar uma olhada. O que a gente pode ter esse ano? Com essa tendência de aquecimento, realmente as chances para geadas no outono, né, elas diminuíam, e a gente tem um inverno um pouco mais quente, realmente, mas as chances para geadas tardias, elas aumentam em anos de El Niño, tá? Então, um ponto que a gente chama atenção aqui não vamos nem olhar a chuva, tá, pessoal? Porque esses modelos, horas, eles estão numa fase que horas eles colocam um pouco mais de chuvas, horas eles tiram, né? Mas vamos olhar aqui o frio, tá? Essa possibilidade aqui, olha, de um friozinho um pouquinho mais tardio, ó, agosto, setembro. Então não são todas as regiões, mas tem gente, né, Paraguai ali já falando em plantios nesse final de agosto, início de setembro. Então vamos ficar de olho aí nesse friozinho um pouco mais tardio, ok? E, bom, pessoal, em termos de Brasil, é isso que a gente tinha aí para mostrar. Falando rapidamente de Estados Unidos, né? Só para a gente olhar aqui como foram as chuvas, né, nesses últimos 7 dias por lá. Tá? A gente tem aqui, olha, deixa eu carregar, colocando aqui as mapas de previsões também para lá para os Estados Unidos, olha, só para a gente ver aqui o que está sendo projetado para esses próximos 15 dias. Essas aqui são as chuvas, olha, vou colocar o acumulado aqui dos últimos 7 dias. A gente vê que teve chuvas, tá? Em alguns pontos, sim, uma condição de menos chuvas, mas choveu, né? E a gente vê aí um índice que a gente utiliza, que é o índice de saúde vegetal, melhorando em várias regiões, tá? Então, teve chuvas e a gente tem expectativas para chuvas, mesmo que irregulares, ao longo desses próximos 5, 10, 15 dias. Uma semana com mais chuvas, outras com menos, tá? Mas a gente tem essa condição para chuva sobre essas áreas, então a gente vai acompanhando isso por aqui. As temperaturas realmente por lá se mantêm bastante elevadas, tá? A gente tem visto aí registros, né, de temperaturas máximas bastante altas, e essa é uma condição que deve se manter principalmente em toda essa faixa central, tá? Então, quando vem chuvas, as temperaturas caem um pouquinho. Quando a gente pega uma semana aí com temperaturas, né, com chuvas um pouco mais irregulares, a gente vê aí as temperaturas realmente se elevando, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente. Um abraço a todos e um ótimo dia.